E o nosso primeiro convidado de hoje do Revista Brasil TVT é o advogado e professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, Pierpaolo Cruz Bottini. Boa noite, professor Bottini. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo. Uma satisfação estar com vocês aqui na Brasil TVT. Professor, eu queria que você começasse para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, exatamente esse julgamento do Supremo Tribunal Federal da última quinta-feira, que por 8-3, maioria da Corte, decidiu que o presidente Lula confirmou, aliás, a anulação feita pelo ministro Edson Fachin e confirma agora e deixa o presidente Lula elegível no próximo pleito eleitoral. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente de tudo isso. Então, Cosmo, na verdade, essa decisão é uma decisão que reconhece um argumento que já era apresentado há muito tempo naquilo que a gente chama de Operação Lava Jato, né? Que era a incompetência no sentido de que aquela vara de Curitiba, que era ocupada pelo juiz Sérgio Moro, ela não tinha atribuição para julgar uma parte considerável dos casos que tramitava ali, né? Então, a gente não está falando só do caso do Lula, na verdade, a gente está falando de vários casos, mas onde foi reconhecido, pelo menos com maior repercussão, essa incompetência, foi no caso do Lula. Não é o único, tem vários outros também, mas o Supremo, então, se debruçou sobre esse caso específico. Vamos lá, o que estava sendo discutido? Por que um caso, e não vou nem fazer juízo de valor aqui sobre a acusação, tá? Mas um caso que diz que um presidente da República, que exerce as funções em Brasília, que recebeu supostamente como corrupção, segundo eles dizem, um apartamento, a reforma de um sítio em Atibaia, que estão em São Paulo, para atuar ou para nomear diretores na Petrobras, que é em Brasília também, por que diabos que isso estava sendo julgado em Curitiba? Né? Então, não existia razão para aquilo tramitar em Curitiba, não existia razão para aquilo ser julgado ali. Agora, o que espanta e o que impressiona nesse caso é o tempo que demorou para ele ser reconhecido. Vamos lá, teve um processo grande que demorou anos, né? O Lula foi julgado, o Lula e outras pessoas foram condenados em segundo grau, cumpriram pena, ele ficou inelegível para depois de anos você reconhecer a incompetência. Esse reconhecimento realmente cumpre a lei, ou seja, esse reconhecimento está correto. Agora, o tempo que ele demorou faz passar uma sensação de impunidade da justiça, de morosidade da justiça, de não funcionamento da justiça. Então, efetivamente, o que nos impressiona nesse caso aqui é o tempo que se demorou para reconhecer uma incompetência que era clara desde o primeiro momento, né? Desde o primeiro ato judicial ficava claro que aquele juiz não tinha atribuição para julgar esse caso. E, como disse a segunda turma do Supremo lá, nem atribuição e nem imparcialidade, diga-se de passagem. Professor, sobre isso, sobre a questão da parcialidade, porque além de ser muito midiático, toda essa situação da Lava Jato, da situação do ex-presidente Lula, do STF, que está todo mundo acompanhando, muita gente que é leiga, nós, inclusive, acabamos às vezes ficando perdidos, né? Então, quer dizer, existe a questão da incompetência de algo que não aconteceu em Curitiba ter sido julgado lá, que foi o objeto, vamos dizer, do debate dessa semana, e existe a suspeição do Sérgio Moro, que foi há algumas semanas julgada. O quanto, na sua avaliação, a suspeição do Sérgio Moro, que já ficou comprovada, enfim, já foi julgada, impactou na decisão dessa semana? Então, Maria Tereza, é muito importante essa sua pergunta, porque, na verdade, são decisões diferentes sobre questões diferentes, né? Como você bem disse, o que o Supremo julgou ontem foi a incompetência, ou seja, ele reconheceu que a vara de Curitiba, ocupada pelo juiz Sérgio Moro, não tinha atribuição. Então, fosse lá o juiz Sérgio Moro, fosse a juíza Maria, o juiz Cosmo, nenhum de vocês teria atribuição para julgar, que fosse quem fosse o juiz. A decisão que foi tomada na semana passada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, né, que é um pedaço dos ministros, o que ela diz? Ela diz que o juiz Sérgio Moro, ele não tinha a imparcialidade para julgar aquele caso. Por quê? Porque ele, quando foi chamado a ser juiz e analisar aquele caso, ele deu demonstrações claras e inequívocas que ele já tinha um juízo formado a respeito daqueles fatos. Portanto, ele não era isento, portanto, ele não olhava as partes com equilíbrio, ele não tinha capacidade de dar uma sentença justa. Então,
Então, são decisões diferentes. As duas, na verdade, levam a mesma consequência, que é a anulação da condenação. Seja porque o juiz é incompetente, seja porque ele é imparcial. Mas são decisões diferentes que foram tomadas por órgãos diferentes do Supremo Tribunal Federal, mas, no fundo, o resultado prático é a condenação do Lula está anulada, esse processo vai começar do começo de novo, levado por um juiz imparcial, e, nesse momento, o Lula é inocente e está elegível para qualquer eleição que ele pretenda disputar no próximo pleito eleitoral. Professor, na próxima quinta-feira, o plenário do Supremo também volta a se debruçar sobre essa questão, mas aí que já começou na discussão da semana passada em relação aos processos, para onde esses processos deveriam ser encaminhados, Brasília ou São Paulo. Eu queria que você trouxesse para a gente essa questão aí, para onde esses processos devem ser seguidos e mais, professor. Há algum risco, alguma possibilidade do Supremo Tribunal Federal também questionar o julgamento em segunda instância? Não, Cosmo, o que eu acho agora é uma questão de pragmática, prática, né? Veja, uma vez que foi anulado e reconhecido que o juiz de Curitiba é incompetente, eu preciso saber quem é competente para decidir essa questão, né? A grande questão é quem é competente para decidir e para julgar um crime. É o juiz do local onde o crime aconteceu, né? Então, o que precisa olhar aqui é se houve crime, que já é uma discussão, em que local que ele teria ocorrido. Se o crime é de corrupção, é no local onde foi solicitada a propina ou onde foi paga essa propina. Mais uma vez, eu particularmente entendo aqui que não existem elementos sequer para identificar corrupção nesse caso. Mas se eu levar em consideração o que o Ministério Público diz, aquele pedido foi feito em Brasília e ele foi pago em São Paulo. Então, eu teria aqui dois lugares. Eu entendo que a prevalência é do primeiro ato. O primeiro ato aconteceu em Brasília, então eu entendo que o local natural de julgamento desse caso seria em Brasília. Agora, sendo em Brasília ou sendo em São Paulo, esse processo começa do começo, né? Tem uma série de atos processuais que precisam ser tomados, produção de prova, ouvir testemunha, interrogar as pessoas, isso demora muito tempo. Portanto, seja em Brasília, seja em São Paulo, eu acredito que na eleição de 2022 não há tempo hábil para julgar o Lula, seja para condenar, seja para inocentar. Então, em 2022, ele vai ser presumidamente inocente e, portanto, ele vai disputar a eleição, seja onde for que tramite esse processo. Professor, quero pedir ainda uma ajuda para o senhor nos ajudar a entender um outro elemento, porque é isso, são várias ações que acabam permeando ou circunscrevendo toda a questão do combate à corrupção, da Operação Lava Jato, que hoje já restou provada que foi usada politicamente, né? Pelo menos é o que a gente está vendo, Operação Spoofing e toda a situação que aconteceu. Quero saber da questão da figura do Alberto Youssef, né, que operava em Curitiba e teria sido, portanto, uma justificativa utilizada pela Força Tarefa para levar a ação lá. Mas isso também acabou sendo, vamos dizer, suplantado, por assim dizer, ou ainda esse episódio do Youssef atuar também no estado do Paraná acabou servindo de justificativa, mas não é válido, justamente pelo que você explicou. Ajuda a gente a entender também isso. Esse ponto é importante você trazer, Maria Tereza, até para a gente esclarecer aqui, né? Veja, qual que foi a origem, na verdade, de toda essa Operação Lava Jato, né? Foi efetivamente a escuta telefônica do Youssef que revelou que o Youssef era um operador que levava dinheiro de certas empresas para certos políticos e para diretores da Petrobras. Então o Youssef era aquele sujeito que fazia, que ele levava a mala, vamos dizer assim. Ele pegava dinheiro de um e levava para o outro. Por que isso tudo foi para Curitiba? Porque o Youssef atuava, na verdade, em Londrina, se eu não me engano, mas a vara de lavar dinheiro era a vara de Curitiba. Então, tudo isso foi para Curitiba por conta dessa figura desse operador. Então, os casos em que o Youssef foi o operador, realmente a jurisdição era de Curitiba, né? Agora, quando a gente vai para esses outros casos que aparentemente são relacionados à Lava Jato, mas não tem o Youssef como operador, não tem nenhuma razão para eles ficarem em Curitiba, né? Então, vamos pegar aqui o caso do Lula. O que se diz foi que a OAS
teria reformado um apartamento ou reformado um sítio para o Lula em troca da nomeação de diversos diretores em diversas estatais. Mais uma vez, eu entendo que isso não está demonstrado no caso concreto, mas ainda que não Roberto Youssef, não tem operador em Curitiba. O único elo comum é a existência da OAS. Mas veja, a OAS tem operações no país inteiro, então não justifica estar em Curitiba, né? Eu preciso identificar onde está o ato. Então você tem razão. Todos aqueles casos em que o Youssef, o Alberto Youssef, foi o sujeito que pegou o dinheiro de um e levou o dinheiro para outro, eles ficaram e ficarão em Curitiba. Todos os outros casos, por mais que envolvam a Petrobras, por mais que envolvam essas empreiteiras que não têm o Youssef como operador, eles ficam fora da Lava Jato e vão ser julgados pelo juiz do local onde os fatos foram cometidos. Professor, quando então o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula, foi aquela loucura toda em todo o Brasil, uns defendendo que era um absurdo aquela condenação, outros que ficaram muito felizes com tudo isso. Enfim, o certo é que o ex-presidente Lula acabou ficando quase 2 anos preso lá em Curitiba. E agora vem o Supremo Tribunal Federal e confirma a anulação dos processos do ex-presidente Lula na Lava Jato, enfim. Professor, como fica essa questão? Quem repara tudo isso? Porque se a gente analisar a fundo, quase 2 anos preso, a gente está falando da liberdade de um ser humano. E aí não se trata só do ex-presidente Lula, né? A gente vê de outros casos de trabalhadores, inclusive que na questão pessoal da justiça, aí essa justiça ela tem um olhar principalmente para a população preta e periférica. Mas eu queria que o senhor discorresse exatamente isso. Quase 2 anos presos. E aí, quem repara tudo isso? É isso, Cosme, e mais. Quem me dera esse fosse o único caso, como você bem lembrou, né? Mas não é. Infelizmente, nós temos hoje uma superpopulação carcerária e boa parte dessas pessoas, aliás, metade dessas pessoas está presa preventivamente e uma boa parte dessas pessoas não precisava estar presa, né? Está presa ou injustamente ou porque não há motivos para uma prisão naquele momento do processo. Então, na verdade, essa questão, é claro que o Lula ele tem uma repercussão política, ele tem uma simbologia política e isso nos choca muito mais, mas é importante que nós, inclusive, olhemos para o caso Lula não como um caso isolado, mas como uma repetição de uma triste realidade que acontece em todos os estados do país. Eu fui membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e eu visitei inúmeras unidades prisionais em inúmeros estados. E você ouve as histórias, ouve os relatos, vê a realidade desse sistema prisional e percebe que efetivamente a nossa justiça criminal é uma justiça criminal seletiva. Seletiva do ponto de vista político, como foi aqui nesse caso, e seletiva do ponto de vista racial e social. Então, a gente tem uma distorção brutal que precisa ser analisada. As formas de resolver isso são inúmeras, eu acho que a gente poderia depois voltar aqui e fazer um longo debate sobre isso. Mas o triste, Cosmo, é que a situação do Lula não é a única e não é a última dessa incriminação seletiva que permeia o nosso sistema judicial brasileiro. Professor, queria saber também um pouco, tentar fazer um exercício de olhar para o futuro, né? Em algum momento a gente mencionou, o senhor mencionou que é isso, vai começar do zero. Alguns dos julgamentos relativos ao ex-presidente Lula vão começar do zero. Esperamos que com um juiz imparcial, né? Que esteja exercendo corretamente a magistratura. O que eu queria saber é o seguinte, na sua avaliação, até pelo apelo midiático que teve tudo isso, não é bastante complicado reiniciar um julgamento? Ele já não começa um pouco manchado, por mais que os atores sejam outros do judiciário, eu quero dizer? Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que um juiz e um magistrado, ele precisa ter muito claro que ele, inclusive, não é eleito, mas tem uma estabilidade, uma vitaliciedade, justamente para não se deixar levar por qualquer pressão da opinião pública, seja contra ou seja a favor. Então, já dizia o Rui Barbosa, né, no milênio passado, ele dizia que, olha, um juiz ladrão a gente até tolera, mas não tem salvação para um juiz covarde, ou seja, um juiz que se curva diante da opinião pública. Então, um juiz, seja ele qual for, ele precisa olhar os fatos, olhar o direito e julgar, seja o Lula, seja o meu vizinho, seja o seu vizinho, seja independentemente da questão ou da figura envolvida. Eu, particularmente, entendo que é possível, né? Eu acho que a mídia tem uma responsabilidade,
a imprensa tem uma responsabilidade de tratar as coisas com isenção, isso é papel da imprensa, mas ainda que ela não trate, o juiz não pode se dobrar às tormentas da opinião pública. Então, eu tenho que acreditar na capacidade do juiz de levar esse processo a sério e agir com imparcialidade. Agora, professor, diante de tudo isso, é inevitável fazer um questionamento, né? E agora, após tudo isso que vem acontecendo, quais perspectivas e o que pode vir a acontecer no futuro, né? Porque esse caso todo trouxe à luz, como você mesmo explicou aí, toda essa questão envolvendo aí o nosso poder judiciário, né? Na sua avaliação, o Supremo sai arranhado, não sai arranhado? Como que fica a crença da população na justiça brasileira mediante a todo esse episódio? Veja, na verdade, eu ainda acho que é melhor uma justiça tardia do que uma injustiça. Então, o Supremo, ele reconheceu uma falha, né? Uma falha não só inicial, mas uma perduração da falha por muito tempo, que dá essa impressão justamente de que a justiça demora para funcionar. De qualquer forma, o que me parece é o Supremo olhou para essa questão, resolveu essa questão e ela vai ter consequências, porque não é só o caso do Lula, são muitos outros casos. Muitas outras pessoas foram julgadas pelo juiz incompetente nesse caso aqui, tá? Isso pode desgastar e abalar a imagem do Supremo? Sem dúvida, mas aqui vale para o Supremo o que eu falei para o juiz de primeiro grau. Ele não pode deixar de reconhecer uma nulidade ou uma ilegalidade porque a imagem dele pode ser desgastada, né? Eu acho que mais desgastada seria se ele mantivesse uma injustiça. Então, o Supremo tem a função, inclusive, de ser contra-majoritário, né? De ir contra a opinião pública. Mais uma vez, o judiciário não é um poder eleito justamente porque ele não depende do Ibope, ele não depende das pesquisas de opinião pública. A função dele é se agastar, a função dele é se desgastar, justamente porque o papel dele é preservar os direitos, ainda que a maioria queira que os direitos sejam desrespeitados. Professor, eu queria agora fazer também uma pergunta, tem a ver com o Supremo, mas especificamente a figura do Fachin, porque ele acabou, como ele iniciou todo esse processo, ele acabou ficando bastante em evidência. E ainda hoje, comentaristas políticos, advogados, né, pesquisadores, vivem dizendo, eu não saquei ainda direito o ministro Fachin. Ele deu recentemente entrevista para as páginas amarelas da Veja, defendendo a Lava Jato, mas dizendo, né, tentando ali trazer alguma ponderação, mas defendendo a Lava Jato. Já deu para sacar exatamente quais as intenções do ministro Fachin? Ou, de fato, ele estava apenas seguindo o que diz a lei, né? Por assim dizer. Então, Maria Tereza, essa é uma resposta que não dá para dar nem para o Fachin, nem para qualquer um dos outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Conhecer o processo decisório de cada um deles, eu acho que é muito complexo. É muito difícil, né? Cada um deles tem uma história, tem uma vivência, tem uma ideologia. Então, é muito difícil entender um pouco a razão por trás de cada decisão. O que a gente pode é ler a decisão e tentar entender ali qual foi o caminho que ele tomou. E o que ele diz expressamente na decisão é, olha, eu acho que a competência é Curitiba. Eu defendo a Lava Jato. No entanto, depois de ver tanto o Pleno quanto as turmas reconhecendo sistematicamente, restringindo sistematicamente a competência da Lava Jato, eu tenho que me curvar a uma posição que não é a minha original. E veja, ele até, independentemente de qual motivo que ele fez isso, ele fundamenta muito bem. Ele vai apontando cada uma das decisões e desde 2015 que o Supremo Tribunal Federal vai restringindo paulatinamente a competência de Curitiba. Aquele caso que envolvia a Gleisi Hoffmann, não sei se lembra do Ministério do Planejamento, foi um caso que ela inclusive foi absolvida ao final, mas foi um caso que foi um dos primeiros casos a sair da Lava Jato. Depois o quadrilhão do PMDB saiu da Lava Jato, depois os casos relacionados a Transpetro saíram de Curitiba e, por fim, agora esses relacionados a situações que não envolviam diretamente a Petrobras. Então, o que o ministro Fachin ele disse é, olha, eu estou me curvando aqui a uma jurisprudência da qual eu discordo, mas que efetivamente a maioria do Supremo Tribunal Federal acabou consolidando. E a gente viu ontem que efetivamente a maioria, inclusive alguns ministros chamados de lavajatistas, concordaram com o Fachin, né?
Bom, e com isso, quero agradecer demais a participação do advogado e professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, Pierpaolo Cruz Bottini. Professor, muito obrigada pela participação. Ótimo, prazer em conversar novamente com o senhor e até uma próxima oportunidade. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado e parabéns pelo jornalismo sério que vocês fazem. Obrigada. Abraço. Um abraço.